Sejam muito bem-vindos ao Growcast, um podcast de saúde, informação, conteúdo e pessoas maravilhosas aqui para trazer tudo isso pra gente. Eu tenho uma honra de receber, e não poderia ser diferente, com essa música, com essa alegria, com essa animação contagiante dele, único, André NutriChef, que eu tenho a honra de ter comigo na GrowFit como nosso nutricionista, uma pessoa maravilhosa que ensina e traz tantos benefícios para tanta gente, e hoje a gente vai conversar bastante, né, André? Isso mesmo, Su, é um prazer enorme estar no Growcast. Fico muito feliz de estarmos juntos, fazendo a nossa missão acontecer através da combinação de sabores, cores e aromas. É isso que a gente vai falar hoje por aqui. Exatamente, que encontro, né, André? Lá atrás, quando eu estava estudando gastronomia funcional, eu olhava para você e admirava e pensava que incrível esse chefe, como ele consegue passar amor realmente através do alimento. E o nosso slogan é alimento, alegria e amor. Então eu conectei imediatamente e só depois de um tempo eu consegui falar com você, ter acesso a você e dizer: oi, tudo bem? Vem cá, vamos trabalhar? Então fala um pouco sobre você, André, sobre o seu trabalho, quem é você? Para quem não conhece, todo mundo te conhece, mas te apresenta, por favor, que teu trabalho é lindo. Então, para quem não me conhece, já começa a me seguir na rede social, que é @AndréNutriChef. Eu sou nutricionista, chefe de cozinha, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional, em gestão de cozinhas, em gastronomia funcional integrativa. Uau! E já trabalho há 14 anos unindo nutrição e gastronomia, porque essa é a minha missão. Então, usar o alimento como ferramenta educativa para que as pessoas se alimentem de forma saudável, mas que tenham uma explosão de sabor na hora que elas comam, sem pensar em restrição, sem pensar em comida sem graça. Sem medo, isso mesmo. E isso faz toda a diferença. Quando eu acho que a gente se conectou por conta disso. Quando a gente vive e se transforma por uma causa e depois consegue botar ela pra fora e fazer pra outras pessoas, é muito mágico. Então, eu acho que a gente se conectou por conta disso. O André tem toda uma vida ali com a gastronomia, todo um histórico, e ele coloca isso pra todo mundo. E bom, hoje a gente quer tem tanta coisa para poder falar e tirar dúvidas. Vocês fizeram a caixinha no Instagram da GrowFit sobre dúvidas e a gente pensou em trazer o tema da longevidade, né? Qualidade de vida através da alimentação, que eu acho que todo mundo que está buscando saúde já entendeu que não é só agora. O que eu faço hoje para me sentir melhor daqui a alguns anos? Como é que eu quero envelhecer? Como é que funciona? É com alimentação? É com remédio? Com exercício físico? Eu acho que muita gente tem dúvida a respeito desse tema. E uma das coisas muito legais, André, é que na GrowFit a gente tem tantas opções, mas nem sempre a gente tem o tempo necessário para poder explicar para as pessoas que elas estão levando longevidade na caixinha, no pacote, no buffet, no que elas escolhem, nos ultracongelados. Então, falta às vezes esse tempo de mostrar para a pessoa. E às vezes ela acha, aqui é um ambiente saudável, vou levar algo. Então, eu acho que esse canal, a Growcast, ela vem para trazer esse conteúdo para as pessoas e explicar. E ninguém melhor do que você para me ajudar nisso. Que faz a comida junto comigo. Então, é um prazer enorme a gente se conectar e ter realmente essa linha de pensamento onde, através dessas combinações de ingredientes, a gente fala de biodisponibilidade, né? E a importância de trazer isso dentro dos nossos rótulos é fundamental. Quando a gente fala de longevidade, muitas pessoas criam um bloqueio, eu acho, Su, de ter o mundo perfeito para daí achar que está fazendo a mudança. Mas uma mudança, ela acontece diariamente. A gente vai colocando metas possíveis diárias e essas metas, elas têm de ser celebradas. Então, se você consegue colocar, né, um alimento saudável durante essa semana, na próxima você vai tornando isso um hábito, isso possível. E é possível a gente também falhar nesse processo. Só que muitas pessoas, quando falham ou não conseguem chegar naquele ponto que elas estão prospectando, elas acabam se frustrando e desistem. E acham isso não é pra mim, ou não vai dar certo, ou não vai funcionar agora. Isso, e a longevidade, ela tá totalmente associada com o quê? Com o consumo de vegetais, frutas, verduras. As próprias diretrizes brasileiras mostram isso, e cada vez mais os brasileiros têm diminuído o consumo destes alimentos. E por que esses alimentos, Su, são importantes no nosso consumo diário?
Porque quando a gente tem vegetais, frutas, verduras, além de eles terem fibras, né, além de eles serem também fontes de macronutrientes, o que são macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios, que também tem nos vegetais, a gente também tem nos vegetais antioxidantes. E os antioxidantes, eles não são nutrientes essenciais, mas diariamente o consumo diminui combate os radicais livres que a gente produz ou pelo estresse, ou por estar num trabalho que não é tão interessante, por estar passando por um momento de vida que não é tão interessante. E a gente acaba usando o alimento para suprir muitas das nossas emoções. Então, o que é legal dentro da Grow? Você consome os alimentos e está se nutrindo. Porque ali a gente tem uma preocupação muito grande de trazer esses compostos bioativos na combinação dos alimentos. E a pessoa come, se sacia, e a gente tem opções sem glúten, sem lactose, sem açúcar, para intolerantes, alérgicos, com muito sabor, porque comer é despertar todos os nossos sentidos, essa é a nossa missão, despertar todos os nossos sentidos, sentar numa mesa e partilhar daquele momento e fortalecer, porque quando a gente senta à mesa, as melhores memórias, elas são feitas no partilhar o alimento. Sim. Comer é uma forma de demonstrar o amor, de cuidado, né? Então eu acho que todo esse carinho, ele é colocado no preparo dos alimentos. E daí a gente tem a equipe maravilhosa da Grow que nos ajuda a construir também os alimentos, a equipe da Cozinha Central, a equipe das outras lojas, que colocam ali numa finalização, na combinação, no cuidado, a gente sempre explica para eles o porquê de fazerem essas combinações. Grow é uma escola. As pessoas aprendem muito aqui, levam para casa, fazem, é incrível, porque realmente é reeducar, né? Isso mesmo. E a gente começa com os nossos funcionários, com a nossa equipe. Como é que eles podem fazer para aquilo ali realmente, né? Os ativos daquele alimento realmente estarem no prato no final, né? E a gente tem combinações, como a gente trabalha com receitas que são sem ovos, sem açúcar, sem glúten, a gente pensa nessa construção fazendo combinações que são aí riquíssimas em compostos bioativos, como eu tô falando, os antioxidantes, fibras que vão fazer a nossa microbiota intestinal funcionar melhor, alimentos que vão trazer saciedade. Então, já tivemos um podcast do Growcast onde foi falado sobre os picos de glicemia. Então, quando a gente traz esse aporte de fibras para dentro da construção das receitas, a gente consegue não ter esses picos fazer glicêmicos. A caminha que a gente chamou. Isso. E, consequentemente, a gente tem uma combinação de macronutrientes aí fundamentais. Então, proteína de qualidade, carboidratos que não são carboidratos refinados, né? E gorduras que fazem bem pra gente, são protetoras cardiovasculares e que também trazem saciedade no nosso dia a dia. É muito legal. Acabei descobrindo no último podcast que a Grow tem muitos produtos com a caminha, que tem fibra, tem gordura boa e acabam que o índice glicêmico fica estável e a gente consegue não dar o pico de insulina, ou seja, são de baixo índice glicêmico, que às vezes a pessoa ficava com dúvida, isso aqui é baixo índice glicêmico, por quê? Então é muito interessante. André, na sua fala você trouxe tantos pontos e um deles que eu acho muito importante e que é o desafio maior por conta do estresse do dia a dia, é conseguir acertar sempre. E, gente, não tem como acertar sempre. Nós não acertamos sempre, ninguém acerta sempre, só que a gente continua. Esse é o segredo, é continuar. Essa refeição aqui comi muito carboidrato. O legal é que a pessoa pode ir na Grow e começar a pensar, né, André, no alimento. O que eu escolho? Eu escolho mais disso, menos disso, eu compenso ali e eu acerto de acordo com o meu dia, como eu tô, quanto trabalho eu tenho. Então eu acho que é deixar mais leve, porque daí a gente olha no Instagram, tal pessoa tá fazendo tal coisa, aquela dieta, aquilo lá. Não. O que funciona pra mim, né? É um terrorismo, na verdade. É um terrorismo. Acontece, né? E não, você precisa acertar. Deve ser leve esse processo. Exatamente. Se a gente tem uma vida leve, onde a gente se nutre… A microbiota funciona melhor, com leveza. E uma microbiota funcionando melhor, a gente tem mais longevidade, mais qualidade de vida. Absorve melhor os nutrientes, que é essa a gente questão. não pode esquecer também da hidratação, que é fundamental, porque, né, a gente precisa beber água também. Você que está nos ouvindo agora,
também beba a sua água, tenha a sua garrafinha, porque isso é essencial. 0,35 ml por quilo de peso. Então é só multiplicar 35 ml, na verdade, Vezes o peso. vezes o peso, e você vai saber quanto de água precisa tomar durante o dia. Muito bom. Mais uma dica maravilhosa. E a gente precisa sim se nutrir isso. Só que a alimentação, como eu falei, ela está associada com as nossas emoções e a gente precisa adequar isso. Às vezes você não tem tempo de tomar um café da manhã, mas pode tomar um smoothie, tá tudo certo, né? São colocadas, às vezes, muitas restrições do que pode ou do que não pode, então é por isso. Para ter resultado. Isso. Não. O resultado se constrói um dia após o outro com várias boas escolhas. Muito bom, André. Se não deu certo a escolha hoje, continua mais tarde. Isso Não deu certo agora, continua mais tarde, faz amanhã. Eu gosto sempre de trabalhar com as minhas alunas, com os meus alunos. São as metas possíveis. E metas possíveis, elas podem ser pequenas, porque a gente vai celebrando e conseguindo colocar em prática. Se eu faço um planejamento alimentar para uma pessoa e quero mudar toda a rotina dela, sem levar em consideração o que ela tem de horário, de hábito, o que ela pratica, o que ela gosta, o que ela não gosta, num primeiro momento, numa primeira semana, isso pode ser revolucionário, incrível, uau! Só que depois daquela semana eu não vou conseguir colocar em prática. E daí vem o grande ponto também que eu acho legal da Grow, é que a gente pode sim usar os alimentos ali que são disponíveis através dos congelados para otimizar o nosso tempo. Eu sou o maior amigo do congelamento e dentro da Grow a gente tem o ultra congelamento, que preserva mais os nutrientes, porque esse congelamento é feito de uma forma mais rápida, então alta, aí baixa temperatura mais rápido, a gente forma menos cristais de gelo, falado de uma forma mais técnica. Sim. E consequentemente, quando a pessoa consome, aquece esse alimento na casa dela, ela tem aí mais qualidade. O alimento parece que tá fresco, ele é fresco, né, Su? Ele é fresco, porque a gente faz na fábrica e envia toda semana. E a gente pode colocar isso dentro dos planejamentos alimentares. Com certeza. Porque às vezes a gente não tem tempo de cozinhar, então o congelamento, que ainda é um tabu para muitas pessoas. Preconceito, eu não gosto de comida congelada. Não tem cristal de gelo, não vai estar aguada, sem sabor. E muita gente acha que o congelamento faz com que a gente perda aí todos os nutrientes. Sim. Só que a técnica dietética aplicada corretamente faz com que a gente preserve esses nutrientes. Como assim aplicada corretamente, André? Me Por explica. exemplo, quando a gente tem um brócolis cozido na Grow, a gente tem forno combinado, então o tempo e temperatura do cozimento, né? A técnica, onde lá a gente não faz fervura, a gente não perde nutrientes por lixiviação na água, porque a gente usa o calor do forno com vapor, que é a melhor técnica para preservar os nutrientes, a gente consegue manter a qualidade dos alimentos. André, então às vezes as pessoas veem a Grow Fit, Grow, e acham que é só sem glúten, sem lactose, para quem tem restrição e para quem tem alguma coisa específica que precisa. E o que tu tá me trazendo agora é não. A gente faz como se fosse para alguém que a gente ama. A gente faz em casa e com técnica, como se fosse em casa e com técnica na nossa fábrica. Então, todas as leguminosas de molho para tirar os antinutrientes, para não atrapalhar na absorção dos nutrientes, ou seja, isso é longevidade. Não é, André? Isso então, mesmo. essa é a técnica que não se vê, né? Simplesmente se sente. A gente tem um backstage muito grande dentro da Grow, né? E, como eu falei, eu sou nutricionista, sou técnico em cozinha, cozinheiro já formado. Tô aí com a Su já há alguns anos trabalhando nessa parte de processos e a gente se preocupa muito com toda a técnica dietética que é colocada nos alimentos para que vocês consigam digerir melhor, absorver melhor. Então, é uma fábrica de saúde. A gente, como você falou, retira fatores antinutricionais, deixando as leguminosas de molho, cozinhando com ingredientes que vão diminuir aquele aumento de estufamento, né? Ou de digestão ruim. As proteínas também são marinadas com ingredientes de verdade, onde a gente coloca tomilho, alecrim, laranja, gengibre, açafrão. E essas combinações que parecem, eles só estão colocando sabor na comida. Esses alimentos, Su, eles são poderosos
fontes de antioxidantes, mas também auxiliam no processo digestivo, porque tem óleos essenciais, tem componentes que auxiliam o nosso estômago, a nossa boca já começar a produzir amilase salivar para o início da Que digestão. incrível. Os aromas já fazem com que a gente comece esse processo digestivo, porque Meu olho tá despertam brilhando esse de ouvir. sentido, né? Então, por isso que eu gosto muito de. E é uma coisa muito interessante quando a gente fala isso para os próprios colaboradores. Pode colocar tempero, coloca com gosto. Bota alecrim e tomilho aqui. Isso, porque a gente tem ali óleos essenciais que vão auxiliar o nosso intestino, e especialmente o nosso estômago, a digerir melhor as gorduras, né? O alecrim tem óleos essenciais que deixam a gente mais desperto e feliz, acordado, Abre. vivo. Isso mesmo. Então, tu tá me falando, André, para todo mundo entender de uma forma ainda mais clara que a longevidade se vem da boa digestão. Então, uma microbiota saudável, o intestino saudável traz longevidade, porque a pessoa vai conseguir absorver os nutrientes do que ela consome. Não vai precisar tanto de medicação ou suplemento externo, porque ela produz e absorve o que ela precisa, de acordo com a idade dela, o que ela faz de exercício físico. Claro Então que- a resposta é dentro. Então, claro que o processo de envelhecimento, ele diminui a produção de amilase salivar, diminui a produção de lactose. Para quem não sabe, né, uma pessoa que é intolerante à lactose, ela não produz uma enzima que quebra o açúcar, que quebra a lactose, que é o carboidrato que a gente tem ali nos lácteos. E naturalmente, o processo de envelhecimento faz com que a gente diminua a produção dessas enzimas digestivas. Só que se você se alimenta de uma forma saudável, você mantém essa produção mais ativa. Durante os anos. Isso. Longevidade. Isso mesmo. Uma pessoa que já tem alergia à proteína do leite, que ela daí não comeria lácteos, e é o legal que dentro da Grow a gente também tem opções, como o nosso requeijão, a Aptos base. para PLV. Isso, requeijão à base de inhame. Então, são opções que a gente traz dentro da Grow, que não precisam necessariamente ser somente para pessoas que têm alergia ou intolerância. Mas o conceito de comida inclusiva, ele é justamente esse, de a gente sentar e partilhar. Então, se na Grow você vai com as suas amigas, com seus amigos, esse é o meu conceito também de trabalho, por isso que a gente se dá super bem, né? Porque é a tua missão e a minha missão. Sim. E poder ver uma pessoa comendo e sorrindo. Hoje mesmo estava comendo a torta mousse de chocolate. Gente, essa torta mousse é sensacional. E qualquer pessoa pode comer, né? Porque ela é uma opção que não tem os lácteos, mas que é deliciosa, é uma explosão de sabores. Ela tem tudo que a pessoa busca. Ela tem cremosidade, ela tem chocolate. A gente já faz sem o leite para atender mais gente. Essa que é a questão. Já não é na Grow não é um esforço fazer um produto para mais pessoas. Então, quando a gente vem com uma receita nova, né, André? Como foi a torta de tâmara vegana, sem amêndoa, adoçada com tâmara, a gente já faz para ser saborosíssimo e atender o máximo de pessoas possível. Então, isso faz parte do que a gente prega, do que é a nossa missão. Isso, acho que é importante também falar que daí a combinação desses ingredientes, por exemplo, alguém pode estar ouvindo a gente agora e falando assim, nossa, mas a tâmara, ela é uma fonte de frutose muito grande e deve ter um alto índice glicêmico. Porém, na massa da torta a gente coloca psyllium, que é uma fibra solúvel que auxilia em minimizar esses impactos. Coco, que também é uma fonte de gordura. Então, a gente não está pensando só no alimento, e isso é muito importante. Muito bom. A gente não pode pensar no alimento isolado. Isso faz aquilo. Não, e é o que você falou do rótulo dos alimentos lá no começo, né? Eu tenho que entender o contexto, e é isso que a gente se preocupa na combinação de fibras. Não temos conservadores, né? Então, não temos nada artificial, como corante ou algo para dar sabor. Isso, todos os alimentos são realmente de verdade, né? E assim a gente consegue se nutrir de verdade. Por exemplo, alho poró que a gente ama, né? Hoje a gente estava ali no buffet cozinhando, e o que acontece? Alho poró,
ótima fonte de inulina, que é uma fibra prebiótica que vai fazer a nossa microbiota intestinal funcionar. Então, se a gente está comendo franguinho na Grow ou qualquer preparo… Até a farofa que tenha bastante alho poró, tudo a gente coloca junto com vou colocar com a mandioca, vamos colocar com vegetal, com legume. Então, esse olhar da longevidade, ele vem muito das nossas escolhas diárias e a gente… Das boas combinações. Das boas combinações e das escolhas diárias saudáveis, né? E isso ajuda porque você não tá comprando um chocolate, você tá comprando uma torta com amêndoa, com a caminha, né? Com tudo. E dentro dessas combinações a gente tem os macronutrientes, os antioxidantes que vão trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde e qualidade de vida. Então, se a gente vai se alimentando, claro, associa isso com exercício físico, dentro do que você consegue fazer, não precisa fazer todos os dias exercício físico. Se você consegue 3 dias da sua semana fazer uma atividade que te deixe motivado, que te deixe feliz, que acelere seu batimento cardíaco, associado com alimentação saudável, né? Porque muitas… não, alimentação saudável é cara, é impossível, eu não consigo colocar na minha rotina. Não é pra mim. É pra todo mundo, gente. Não tem… a gente consegue adequar. Eu tenho um projeto que se chama Plano Ideal e eu falo muito para as minhas alunas. Elas vão cozinhar, mas elas prospectam ter a cozinha perfeita para daí começar a cozinhar. Não precisa. E é o que eu falo, você não precisa ter a cozinha específica com todos os equipamentos, utensílios, a bancada perfeita. A gente começa agora com o que é possível e com o que a gente vai colocando no nosso dia a dia de saúde, sabor, através dessas combinações gostosas. É muita organização e planejamento mesmo, né, André? Porque a pessoa vai lá, ela compra um pão, ela fatia e vai comendo, ela compra um salgado, corta ao meio, faz 2 refeições de acordo com a dieta. Sim. Então, assim, qual que é o preço de saber o que você está comendo, de que saber que você tá fazendo algo que vai te levar mais longe em termos de saúde. Porque não tem nada melhor do que se sentir bem, né? E o que eu acho legal dentro da Grow é que a gente vê muito as crianças comendo. E se agrada a criança, agrada todo mundo. Eu tenho esse conceito. E é muito legal porque a família acaba sendo, né, como a gente falou, o sentar à mesa e partilhar fortalece essa conexão de sabor que desperta os nossos sentidos e, consequentemente, você também está nutrindo não só o seu corpo, mas nutrindo as suas emoções, fortalecendo os laços, vínculo, celebrando, né? Growfit sempre quando eu penso no conceito, eu penso em holístico, é um todo, né? Então, estar em um momento de partilha é muito bom, né? Pro emocional, para tudo. E as crianças, desde cedo, comendo saudável, eu fico tão feliz quando eu vejo uma criança na Grow, que eu penso, não tô comendo refinado, não tô comendo um monte de ingrediente disfarçado num pacote, sabe? Isso é super. Então, esse é o conceito. Quando eu comecei, André, sempre era assim, eu vou fazer algo pra mim e pras pessoas, então isso nunca vai mudar. Eu faço na Grow o que eu comeria. Então a gente segue nesse conceito. E daí quando eu vejo alguém comendo, ou alguém crescendo comendo, ou uma mulher que estava grávida, se alimentou toda a gestação na Grow, e depois eu conheço o bebê é Grow também, daí a gente fala, ele já é Grow faz tempo. Isso é muito rico, muito feliz, porque a gente sabe que tá fazendo bem pra pessoa. Então eu acho que o que me deixa mais feliz é ver pessoas comendo na Grow e sabendo que o que eu gostaria de comer, o que eu gostaria de sentir, outras pessoas estão sentindo através do alimento. Então é muito lindo. E essa microbiota intestinal, tanto da criança, né, quando é pequena, já é formada no ventre da mãe. Então por isso que é muito importante… Que assunto legal, esse é muito importante. Esse é muito, a alimentação da mãe influencia muito na microbiota intestinal, na questão das primeiras memórias gustativas, porque todo mundo tem uma biblioteca de sabores dentro aqui do nosso cérebro e no nosso paladar. Isso vai muito das nossas experiências, do que a gente vive ou do que a gente já experimentou desde o ventre da nossa mãe. Então por isso que, nossa, eu gosto mais disso, eu gosto mais de salgado, eu gosto mais de doce, eu tenho uma aptidão aí por comer vegetais que têm um paladar mais doce, então eu gosto mais de cenoura, de abóbora, de mandioquinha, porque isso vai da nossa experiência e é formada essa nossa biblioteca de sabores quando a gente está no ventre da nossa mãe, e especialmente até mais ou menos ali os 5 anos de idade. Então por isso que é muito importante
a família também estimular os hábitos saudáveis, né? Porque Sim. as crianças até nem têm poder de compra. Então a família acaba influenciando nesse processo. E é extremamente importante a gente trabalhar a educação nutricional, que eu amo de paixão também, dentro da minha graduação. Desde o segundo semestre de nutrição, eu trabalhava com um projeto que se chamava Sabor de Saúde, fazendo teatro, estimulando crianças, adolescentes, idosos, né? Ia para os hospitais também, trabalhando o alimento como uma ferramenta educativa. Porque quando a gente fala de hábito saudável, muitas vezes fica uma coisa muito vaga, mas é mais concreto quando a gente pode comer um alimento que é gostoso e não precisa ficar falando, é sem glúten, sem açúcar, sem isso, sem Exatamente. A gente aquilo. tem que fazer pra É fonte de dispensar fibras. Não, esse é um comentário. bolo de chocolate. E daí você come Muito aquele bom. bolo de chocolate. Muito bom. Uau, ele é incrível e ele tem um monte de qualidade. Exatamente, a trufa. Eu não falo, experimenta, depois eu te conto que tem inhame. Isso. E que você fez bem para sua microbiota comendo um docinho. Então isso é muito legal. Muito bom, André. Muito bom. É isso. Não precisa falar que é 100, 100, 100. A gente fala para as pessoas saberem que elas podem consumir para quem tem problema. Mas a comida a gente faz para dispensar isso. E é algo muito sério, né, Su? Quando a gente fala de intolerâncias e alergias, isso é um assunto muito sério que a gente se preocupa E a gente atende muita gente. desde o nosso fornecedor de farinha até a nossa produção e transporte, porque quando a gente fala de alimentos sem glúten, toda a nossa equipe precisa ter esse cuidado na manipulação. Não temos contaminação cruzada. Então, quando a gente fala disso, rastreio de mercadoria. porque tem gente que acha que, não, pode comer só um pouquinho. Não, se uma pessoa tem uma alergia alimentar, ela pode ter uma reação e ter um choque anafilático. Exato. A gente já faz para quem tem intolerância e alergia. Então é muito grave poder falar que a gente é apto. Então para isso tem todo um trabalho por trás. Então é muito importante. E daí as pessoas às vezes até brincam com isso, né? Quando eu vou explicar um doce na vitrine, é sem leite, sem lactose, sem glúten, sem amêndoa, vegano, rico em fibra, proteico, sem açúcar. E daí a pessoa fala, então tem o quê? Então assim, eu acho que a gente tem que começar a um preconceito velado, né? Por conta do glúten e lactose tido como ruim. Então a gente tá aqui também hoje, né, André, para que a gente fala porque a gente ajuda muita gente. Desmistificar também A isso, gente né? tem que falar porque esse alimento é feito para quem não pode comer, porém a ideia é para qualquer pessoa. Por isso que é inclusivo. Exatamente, muito bom. Por isso que é inclusive, que inclui e não restringe. E esse conceito, eu acho que a gente pode explicar melhor para quem está nos ouvindo, que é o seguinte: quando a gente fala de inclusão, é bem o que eu comentei. O comer é celebrar, é partilhar, são as nossas maiores, né, memórias feitas em torno da mesa, e isso tem se perdido um pouco, tá? Por causa da correria do dia a dia, telefone, etc e tal. Isso. Porém, o que acontece? Quando a gente fala de restrição alimentar, muitas vezes essa pessoa acaba se isolando socialmente porque ela tem uma restrição ou alergia. Então a gente também tem que ter o olhar para essa pessoa nesse contexto. Às vezes a pessoa vai ter que levar uma marmitinha, se alimentar em casa, sozinha, sem o celebrar, sem o partilhar. Então, nossa, agora eu não vou poder mais fazer algo que eu amava. E às vezes ela até se burla de ter uma alergia ou uma intolerância, mas comer ainda os alimentos porque ela não está mais socializando. Então, quando a gente fala de incluir, isso é muito legal, porque daí você senta numa mesa, consegue todo mundo comer a mesma coisa, sem ter que ficar falando, isso aqui é da tal pessoa e ela vai comer sozinha. Perfeito. Mas a ideia é incluir. Essa sempre foi a minha missão. André, que lindo! Porque esse é um dos assuntos que me dá mais prazer. Quando eu vejo que, por exemplo, a mulher conseguiu trazer o marido para comer e
assim, dando um pouco toda semana e trazendo, incluindo e vindo, e agora ela não vem mais sozinha. Porque a grow não foi feito só pra ela que tem algum problema. Total. O marido, por exemplo, o amigo não tem nenhum problema de saúde, mas a grow é tão saborosa que a pessoa acaba vindo junto e gostando e logo se beneficiando com a saúde que a pessoa acha que é só sem glúten e sem lactose, né? Só pra restrição. E não, a gente quer trazer saúde pra quem não sabe que precisa de saúde ainda. Porque depois essa pessoa que não tem restrição, ela vai acabar tô comendo tudo, tô fazendo tudo, mas alguma coisa depois no exame dela vai dar. E o negócio E é o aí, seguinte, daí ela tem que. Daí ela é obrigada a comer saudável. A gente é o não ponto. quer esse ponto. A gente quer que a pessoa venha. Prevenção, que tem tudo a ver com longevidade. É isso que eu ia falar agora. O grande ponto também é o seguinte: eu não preciso esperar ter um diagnóstico médico para fazer uma mudança de hábito. Até porque se você espera muito tempo, se você está numa idade mais avançada, mudar hábito não é algo tão simples. Imagina, você teve 40 anos de um hábito que era X e você é forçado a mudar o seu hábito depois disso. Então, será que é por isso, André, que as pessoas veem às vezes a comida saudável como algo negativo, assim, de dizer eu tenho que comer? Porque ela acaba indo pra nutricionista ou indo, por exemplo, pra Growfit porque mandaram e agora não tem mais jeito. Ou faz ou racha. E daí acaba tendo saúde como algo negativo mental. Porque tudo é o gatilho, né? Como eu me sinto com aquilo, fazendo aquilo. Me veio uma música da Vanessa da Mata. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Não precisa. A música é muito boa, mas não queremos essa realidade. Não precisa, porque o que é. Claro que daí vem muito da nossa memória gustativa, do que nos dá prazer e do que você tem hábito. E claro que, como eu falei, por isso que eu gosto de colocar ali as metas possíveis e aos poucos, né? Então você vai colocando os hábitos saudáveis diariamente. Deveria ser matéria de escola até, eu acho, Com sabe? certeza. Mas o que acontece? Realmente o conceito de comida saudável vem muito daquela comida do passado de hospital, onde a gente tinha dietas específicas para o tratamento de pessoas que eram hospitalizadas. Então ainda se tem esse conceito da Seco, sem comida sabor. de hospital, da dieta branda, da dieta hipossódica que você vai receber dentro de um hospital, às vezes que não tem sabor, e a gente sabe que é possível sim fazer com sabor, mas né, esse contexto da comida restaurativa hospitalar, a comida saudável, que é esse conceito, ela acaba carregando um pouco disso. Porém, a gente sabe, e graças a Deus viemos aí evoluindo, e eu confesso que eu já trabalho há 14 anos com isso, e as minhas primeiras receitas não eram as mais gostosas do mundo, porque a gente não tinha acesso a algumas farinhas, as técnicas, a gente vai evoluindo. Com certeza. E as combinações, a gente erra e acerta. Então, hoje em dia, criar uma receita acaba sendo muito mais fácil pela bagagem e construção desses anos todos, dando cursos e etc e tal. Porém, a grande missão é fazer comida gostosa, restaurativa, mas que vai impactar na sua longevidade, na sua qualidade de vida, porque eu vou fazendo essa prevenção. Eu já trabalhei em hospital, Su, e estar dentro do hospital não é um ambiente que me deixava feliz. Eu já trabalhei em hospital com crianças, com idosos, com adultos, e não é um ambiente. Já trabalhei na cozinha do hospital, inclusive, mas daí consegui mudar algumas coisas dentro da cozinha, trazendo essa questão dos temperos, das ervas, que eu colocava nos planejamentos o que tinha que colocar de tempero, né? Porém, para deixar a comida mais gostosa, porque às vezes as pessoas acham que não pode. Não tem como. Não pode colocar nada de tempero, tem que ser sem graça. Não precisa, a gente precisa justamente dos antioxidantes, dos fitoquímicos presentes nas ervas, nas especiarias, canela, cravo, gengibre, o tomilho, o alecrim, a cebola, o alho poró. Todos esses, o manjericão que a gente ama, né? Salsinha, cebolinha, hortelã. Esses ingredientes, eles trazem inúmeros benefícios, diminuem os radicais livres,
até mesmo melhoram a biodisponibilidade dos alimentos. Então, por isso que é importante fazer essa combinação. Vai ficar mais nutritivo. Mais nutritivo, vai digerir melhor e vai impactando em diminuir os radicais livres que naturalmente a gente produz no nosso dia. O processo do detox acontece naturalmente no nosso corpo diariamente, mas a gente pode dar uma turbinada se alimentando de forma saudável e usando essas pitadas de saúde na construção das receitas ou ao consumir os alimentos para que isso impacte positivamente. E quando eu falo de ter um alimento funcional, que um alimento funcional ele vai trazer benefícios para a gente, né? Não só dos macronutrientes, mas dos antioxidantes que eu já falei lá atrás. O que acontece? Esses alimentos funcionais, eles precisam ser consumidos diariamente, Su. Não adianta eu consumir um pouquinho hoje e daqui 15 dias eu vou consumir mais uma coisinha saudável, entendeu? Então, esse hábito, por isso que eu falo que é hábito. E o hábito, ele algo que requer uma mudança pessoal. Eu posso ir num profissional, numa médica, num nutricionista, ou Sim. porém, quem vai fazer por você é você mesmo. Eu sou uma ferramenta para que você possa mudar ou tenha mais conhecimento. E daí vem o grande ponto que eu acho que é tanto você quanto eu, porque a gente já traz os alimentos ali prontos dentro da Grow, por exemplo. Então você já pode ter ali uma farmácia Já tá rico. rica em nutrientes que você… Nossa, isso aqui realmente tem qualidade, eu tô me nutrindo de verdade. Isso é muito, pra mim, é muito prazeroso. Quando eu venho pra cá trabalhar, a gente sempre fala, a gente sempre brinca, né? Nossa, que delícia! É Que muito bom. torta de chocolate deliciosa! Incrível! Que comida do buffet super temperada, com Que os aromas de prazer, a verdade. gente come sorrindo e planejando. É. E leve, né, André? Muito A leve. digestão é muito boa. E rápida. Isso mesmo. A É gente… sensacional isso. Acho que é o grande ponto, assim. Quando a gente tem esses pilares, claro, né? Associado a uma atividade física, como eu já falei, beber água, 35 ml, tá? Multiplica aí pelo peso, você vai ver quanto de água você deve beber no seu dia, porque às vezes a gente tá consumindo um monte de fibra e o que a gente esquece? De consumir água. Daí é o muita efeito fibra. da fibra, né, solúvel, insolúvel, que a gente tem várias, os vegetais e hortaliças que eu comecei a falar lá no começo, são as maiores fontes. A gente precisa da água para que o nosso intestino também absorva esses nutrientes e faça a digestão com qualidade, né? Esse pilar, alimentação saudável. E não quer dizer que todos os dias eu tenho que ser assim… Preciso só comer saudável, isso daí já é meio paranoia. A gente pode ficar 80% do tempo se alimentando de uma forma saudável, mas você pode ter momentos de indulgências, etc. 20%. Então, não ficar se punindo, porque às vezes a pessoa comeu uma coisa lá que não estava dentro do planejamento e já… E para, que é linkando com o que a gente falou no começo, né, André? Eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a se sentir bem, aí ela pode continuar tomando decisões de vou comer mais disso, menos daquilo, mas eu acho que sempre o primeiro passo é o mais difícil e não parar nele. Depois do primeiro passo, não deu certo alguma coisa, continua. Então, por isso que a gente fala, tem refeições pro dia inteiro, que daí a pessoa escolhe e ela vai indo. O importante é a constância, né? O importante é se conhecer e conseguir trazer benefício para si frequente. Eu acho que também é importante, que é uma coisa que às vezes demora um pouco de tempo, Su, não sei se você é assim, mas eu digo até por mim como experiência própria. Você tentar escutar e se auto-perceber, né? Às vezes você come uma coisa que não te cai bem, você entende que não funciona mais aquele alimento, e isso acontece muito com o passar da idade, né? Nossa, eu comi uma coisa tão frequentemente que agora eu não consigo mais comer porque a minha digestão não é boa. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu não como mais carne bovina porque a minha digestão não é boa, mas não quer dizer que eu, né? Minha digestão não é boa, eu entendi esse processo, assimilei que não é algo tipo, nossa senhora, vou deixar de comer coisas que eu gostava. Não, Mas tá a tudo gente bem. precisa se escutar também. E às vezes, na correria do dia a dia, esse preciso me ouvir, ele fica jogado de canto. Fica abafado. E pra mim foi o oposto, André. Eu não comia carne vermelha.
Eu não sou vegetariana nem vegana, eu como proteína, mas eu não comia mais carne vermelha, porque não me caía bem. E desde o ano passado, eu queria, a minha víscera, queria comer carne, voltei a comer carne, tá me fazendo super bem. Mas se daqui a pouco eu sentir que, opa, não, eu paro. Então, mas por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente vai testando, comendo, absorvendo, sentindo, olhando e prestando atenção. Então, isso todo mundo pode ter. Isso é treino. Treinar a comer o que faz bem. Uma coisa que não funciona muito são protocolos que são extremamente rígidos. Eu sempre falo também isso para as minhas alunas. Se a gente coloca a rigidez, seja numa lista de compras para casa, que às vezes você tem uma ideia e só vai respeitar aquela ideia protocolada. Exatamente. Você tem que ser mais leve nesse processo. Eu acho que tem tudo a ver comigo e contigo, né, André? Alguém fala, ai, mas é que eu comi tal coisa, ou eu posso trazer tal coisa pra comer junto com a Grow, ou alguém posta alguma coisa da Grow com outra coisa. Eu penso, gente, que ótimo! Equilíbrio, começa, vê como é que você se sente, vai gostar e vai ver que é pra si também. Essa que é a questão, é pra todo mundo, é pra pessoa provar e comer, vai equilibrando. Isso, e daí quando a gente fala disso, eu acho que é o bem-estar também das nossas emoções que também nos torna mais longevos. Escolhas Saudáveis em alimentares, exercício físico. Se a gente ficar tenso toda hora, meu Deus, eu posso, não posso, sou bombardeado de informações, né? A gente tem que entender o que é melhor pra gente. Claro que sempre, se possível, orientado por um profissional de saúde, um médico, nutricionista, né? Então, isso é fundamental, um bom educador físico também, né? Então, invistam em qualidade de vida e saúde, porque cada vez mais a expectativa de vida tem aumentado e a gente quer ser idosos, longevos, saudáveis, ativos. Se é pra viver mais anos, é pra viver mais anos bem, né? Com certeza. E tem muita tecnologia envolvida, porém, sempre volta pro alimento. Tem muita tecnologia, muitos procedimentos, muita gente buscando, né, a alta performance, que eu acho que é um assunto também que tem tudo a ver com a Grow. Porém, a alta performance começa com a nutrição do básico bem feito. Isso, básico, perfeito e bem feito, não tem erro, né? Então, se alimentar com... Acredito que você que esteja ouvindo ou vendo a gente já deva ter ouvido falar. Comer vegetais, verduras e legumes faz bem, não é, Su? Sim. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. E dados já mostram, né, um aumento de uma população mais obesa, não só de pessoas que são mais velhas, mas também de crianças. Então, por isso que aquela fala sobre a importância de trazer as crianças para o conhecer e experimentar alimentos saudáveis. E daí isso é fundamental, né? Porque uma infância, aí eu falo por mim que fui obeso quando era criança, a gente tem uma produção hormonal diferente, tem um atraso, tem assim, comprometimento, né, em algumas esferas da nossa saúde, que se a gente não cuidar, né, eu fui diagnosticado com pré-diabetes, por isso que toda a minha história com a alimentação começou. Que legal. Com um diagnóstico de pré-diabetes, numa família que tem diabetes. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me aventurar na cozinha para cuidar de mim, ter este olhar. E no começo, confesso pra você que estou aqui, pra você, Su, não sei se eu já te contei isso. Vamos ver? Mas a minha comida era horrorosa. Não sabia sabia fazer molho de tomate, não sabia fazer nada de comida. Então esse processo veio de uma curiosidade para mudar. E como eu percebi a mudança através dos sabores, do cozinhar, eu queria levar isso para mais pessoas. Então, por isso que desde a graduação, e daí, claro, eu fui me especializar, fazer nutrição, gastronomia, mas desde a nutrição que eu fiz junto com gastronomia, a ideia sempre foi unir os dois, porque comer dá muito prazer. Dá. E se a gente faz as combinações gostosas que nos dão prazer e ainda são saudáveis, porque o mais gostoso é isso. Meu Deus, não é esse negócio de comer sem culpa. Não tem isso, eu acho. É comer algo gostoso, que sabe que quando tu come com a boca cheia e com vontade. E fica tão mais prazeroso sabendo que vai fazer bem, que vai se sentir bem depois, não vai ficar cansado, com sono, aquele... Não precisa. Hoje eu comia torta mousse de chocolate.
né? Então, ela é robusta de chocolate, é assim, deliciosa, suculenta, né? E, consequentemente, estou maravilhoso, Óleo né? de coco, amêndoa, Eu sou estévia. intolerante à lactose, zero sintoma. Então, isso é Nem muito tem leite. positivo, porque não tem Não lácteos, tem açúcar. não tem açúcar. Então, a gente consegue aí fazer receitas que são uma explosão de sabores, que assim, fazem com que a gente tenha mais longevidade, mais prazer, consiga partilhar momentos. Então, por isso que esse processo todo de construção de conhecimento, através de um rótulo que é mais limpo, que a gente sempre está se preocupando em atualizar os rótulos. Menos ingredientes possível. Isso, que daí a gente não trabalha com os conservadores que vão agredir a nossa microbiota Tudo intestinal. comida. Pode ler. Tudo comida de verdade, que nutre, que traz aí qualidade, tem uma densidade nutritiva que é sensacional. E Pode ver, pode ler nos rótulos da Grow. Praticamente todos os produtos são ricos em fibras e proteicos. Porque essa é a ideia. Então, quem precisa de proteína e fibra já consegue fazer ali a sua combinação, somar a sua dieta e trazer benefício em tudo. Porque é possível. E o grande ponto daí, quando você fala das fibras, Su, é o seguinte, né? As fibras, elas são essenciais para trazer saciedade, tá? Elas também são essenciais porque elas vão diminuir o pico glicêmico. É a caminha. Isso. Quando a gente fala de saciedade, o que que é? Quando a gente come um alimento que é pobre em nutrientes, que é rico em refinados, por exemplo, que faz parte muito da rotina da população brasileira, a gente tem picos glicêmicos e uma saciedade que ela é instantânea. Então, você come, logo em seguida você já está com fome, e isso pode, consequentemente, né, com o passar de um hábito que não é saudável, impactar na glicemia, no colesterol e triglicerídeo elevado. Alimentar, né? Trazer compulsão alimentar. Toda a vida. Toda a vida você está comendo, e no fim você não está se nutrindo, né? E esse tá enchendo a barriga só. Esse é o grande ponto. Então é fundamental a gente trabalhar com as fibras, porque muitas pessoas também não consomem mais tantos vegetais, que são as maiores fontes de fibra. Então quando a gente consegue trazer fibra dentro de um bolo, tá? Aveia. Isso, um bolo que é nutritivo, uma torta salgada, num salgado ali proteico que a gente tem nas saltenhas. Nas empanadas. Onde a gente tem um plus de muitas fibras, isso é sensacional, porque você está comendo, saciando seu corpo, fazendo com que a sua microbiota intestinal tenha ali quando a gente tem um prebiótico, que é um alimento que vai fermentar lá no nosso intestino, a gente está favorecendo uma microbiota mais saudável. Então a gente dá alimento para essas bactérias positivas que a gente tem no nosso intestino, absorvendo melhor esses nutrientes. Claro, gente, aqui eu tô falando de uma forma generalizada, cada indivíduo é um indivíduo, e às vezes a gente, por exemplo, eu já tenho um hábito que é mais saudável, então consequentemente a minha digestão é diferente de você que tá me ouvindo agora, mas se a gente torna isso um hábito, consequentemente, mais longevidade, mais qualidade de vida, mais disposição também, né? André, isso me traz muito a nossa área de empório. É a pessoa ver, né, isso como possibilidade, como alternativa, né, lancheira de criança. Pô, eu vou pegar um bolo de cenoura que tem tudo isso, é proteico, rico em fibra, não tem leite, não tem lactose, não tem açúcar, e eu vou colocar um pedaço junto com um pedaço de um pãozinho ou de uma saltenha. É essa educação, é esse pouquinho todos os dias que fazem a diferença e reprograma, né? Então, toda vez que a gente pensa em vários níveis de saúde, a pessoa sempre volta e fala, mas o que você está comendo? Então, eu acho que essa abertura na escolha faz todo sentido, assim, sabe? De ver possibilidades, né? Ao invés de eu comer um açaí com açúcar, com xarope, com conservante, com guaraná, né? Com adoçantes que não são saudáveis, que são artificiais. Quando eu fui comprar açaí, André, tinha uma lista tão grande no açaí, gente, com lactose, glúten. Eu falei, mas isso é possível no açaí? Então a gente acaba consumindo, quando a gente não conhece o produto, muitas coisas disfarçadas. Eu falei, opa, isso aqui não é alimento, isso aqui não é grow. E daí a gente achou, por exemplo, isso é só um exemplo, um açaí orgânico,
que é só açaí orgânico e água. E o legal do açaí que tem na Grow, e a gente fez umas combinações incríveis, é que ele é uma das maiores fontes de um antioxidante que se chama antocianina. E a antocianina está aí muito associado com prevenção de doenças cardiovasculares, né? Hipertensão. Olha só. E também ela está associado com melhorar a qualidade da nossa pele, porque ele é um super anti-envelhecimento. E a melhor forma de a gente preservar a qualidade das antocianinas é não fazer aquecimento delas. Então, o açaí, ele é puro e é consumido frio. E ali a gente tem a tudo. banana para adoçar, tem o morango, tem as próprias tâmaras e as combinações incríveis que a gente tem. Então a gente consegue ter uma biodisponibilidade dessas antocianinas incríveis. Então é uma explosão de sabores. Inclusive a gente está trazendo uma novidade. Sim, pode Conta. contar. Posso? Ou Pode, não, conta você. Conto eu. Conta você. Contamos juntos. 1, 2, 3. Teremos um Smoothie de açaí. Isso mesmo, a pedido de vocês. A gente tá sempre ouvindo vocês. E daí, né, para quem tá chegando agora, eu auxilio a Su nessa construção de sabores, padronizações e a grande, né, como os nossos propósitos, eles se encontram nessa vida Tá nítido saudável, hoje. né? Eu acredito que a partir da nossa conversa de hoje vocês estejam percebendo isso. Então é muito gostoso porque a gente vai fazendo o que vocês pedem para Su e a gente vai sempre se atentando em, nossa, mais uma opção proteica, mais uma opção desse jeito, Como mais é que vai encaixar? tira isso, coloca aquilo. Então, essa construção do que tem dentro da Grow para levar saúde para vocês, mais longevidade, que é o que a gente busca, né? Tanto pra gente, porque é a nossa filosofia de vida. Exatamente. E isso, Quando você contou a sua história, André, que daí você começou pra curar o seu problema, ou entender, ou solucionar. Como é que então eu vou fazer pra eu não seguir esse rumo da minha família, dessa, né, diabetes? Como assim? E a Grow, foi isso. Foi, nossa, mas eu tava tentando encontrar produtos saudáveis para eu consumir, e daí eu comecei a comprar há 9, 8 anos atrás, comida que na época tinha lá uma marmita congelada, e daí eu comecei a comprar, levar pra faculdade, daí eu pensei, gente, mas eu não tô acreditando nisso aqui. Será que realmente é saudável? Será que é isso que eu preciso? Será que não dá pra fazer melhor? Nem tem gosto, tá vendo? Porque a pessoa não faz com esse propósito de ter saúde, de alimentar todo mundo e de trazer todo mundo da família. E daí eu disse, não, eu vou fazer pra mim e pras pessoas. Essa é a Growfit. Não tem plano de negócio, não tinha nenhuma estrutura, nem dinheiro para abrir nada, mas uma grande missão de fazer o que eu acreditar, que o que eu acreditava é a mesma coisa que eu acredito agora, é fazer comida boa, verdadeira, com saúde, com propriedade e com sabor, porque é isso que faz ser, né, é isso que a gente precisa do sabor. Então esse é sempre o foco. Então o sabor com propriedade. O sabor, na verdade, motiva a gente a fazer as nossas escolhas alimentares, né? Exato. Continua, né? Você continua porque eu quero que as pessoas desejem saúde. E isso é uma consequência, por isso que é tão importante desmistificar que a alimentação saudável, ela é ruim e sem gosto, Isso sem graça. Não conheceu a Grow ainda. Não, e não é nem conhecer a Grow, é gente realmente que não experimentou nenhuma comida da Grow, né? Porque depois que você experimenta, é possível sim se alimentar saudável, com toda a família. A importância de trazer as crianças também para isso, para trabalhar a educação em saúde já desde pequeno. Porque não adianta nada você querer só que o seu filho se alimente saudável, mas você também não deu o exemplo. Exatamente. Porque a gente precisa todos sentam, por isso que eu falo muito, falei hoje aqui com vocês sobre sentar e partilhar. Porque ali a gente faz essas trocas, a gente estimula hábitos saudáveis, a gente fala sobre educação nutricional só no fato de se alimentar com pão com sementes, né? De comer a fruta. São pequenos passos. São pequenos E é a gente que pode escolher tudo isso. Depende da gente. Exatamente. A gente vai fazendo essas escolhas. Nem sempre é tão simples, né? Mas não é impossível. Pitadas diárias de saúde, com metas possíveis. Coloque metas possíveis, não precisa colocar
é uma escada para chegar do outro lado que vai te demandar um estresse. Isso tende a ser uma coisa mais leve e que te dê prazer. E é Exato. possível. É possível, a pessoa consegue realizar se ela planejar. Acho que é isso, André, pensar o que eu vou comer na próxima refeição ao invés de aceitar o que vem até mim. Esse é o grande segredo. Eu não vou simplesmente sentir fome e daí eu resolvo. O que será que eu vou fazer na próxima refeição? Eles podem pedir um delivery da Grow, não Com podem? certeza, a gente entrega. Não consegue passar, a gente entrega em toda a região. Em toda a região. Balneário, Itapema, Itajaí, tudo. E por que também delivery? E a gente faz fresco, né, André? Prepara e manda um à la Claro. carte. E agora tem o shopping também até às 11 da noite. Gente, que sonho! Outro dia eu tava lá e tinha um casal comendo tilápia com nosso feijão que ficou de molho, arroz, salada e uma lasanha às 10h40. Eu fiquei assistindo de camarote e sorrindo. Porque isso é prazer, assim, pra mim, enlouquecedor. Eu fiquei muito feliz porque aquelas pessoas estão jantando essa comida antes de ir pra casa. Que incrível. Então não tem o porquê. Opção tem, mas é um pouco todos os dias. E experimentar, né, André? Experimentar que vai amar. Experimentar todos os sabores, se permitir. Tem muitas pessoas que têm neofobia, Su, que é o medo de experimentar coisas novas. E vai muito dessa nossa biblioteca, né, que a gente tem aqui de sabores. Por isso que às vezes a pessoa fala, ai não, eu gosto da torta mousse ou da torta de limão e deixa assim, eu não preciso experimentar algo novo, tá bom. Isso acontece muito, né? A pessoa acaba Muito. Eu condicionada sempre. tento fazer a pessoa experimentar outra coisa nova. Muitas pessoas têm a neofobia, então elas têm medo de consumir coisas novas e acabam se limitando só ao que elas têm ali de memória ou o que dá prazer. Eu entendo que é difícil a gente Sim. abrir aí novos horizontes em relação aos sabores, mas isso também é importante. Senão a gente vai continuar numa… Quando a gente fala de longevidade também, Su, a gente tem que falar que a gente não pode estar em monotonia alimentar, né? O que é isso? Quando a gente tem monotonia alimentar, eu acordo todo dia como a mesma coisa, daí no meu almoço é basicamente a mesma coisa, no jantar é Ou pula a refeição e daí fica um vácuo e depois come a mesma coisa no e tem muita gente ainda que fala, eu estou fazendo jejum, mas o jejum a pessoa só pulou uma refeição, isso é muito comum, Su. Porque o jejum ele tem um protocolo que precisa ser seguido, e quando você só pula uma refeição, isso não é fazer jejum. Pelo contrário, não é bom pro metabolismo. Não é bom para o metabolismo. Então, a gente precisa sair da monotonia alimentar para ter acesso a diferentes antioxidantes. Quando eu falo das fibras através dos vegetais, das hortaliças, das próprias frutas, por que é tão importante a gente pensar na estação? A estação, ela nos permite consumir diferentes alimentos. Então, a gente estava no inverno. Disponíveis agora com todo o seu… O que acontece? No Nutriente. inverno, a gente precisa de mais vitamina C. Olha como a natureza é perfeita. Então, no inverno, a gente tem mais frutas cítricas. Tem a bergamota, tem mais cítricos disponíveis, né? Tem as frutas vermelhas ali, o morango, que são fontes maiores de vitamina C, porque elas vão aumentar aí a nossa imunidade para proteger contra as doenças que podem acontecer nessa fase. E a gente vai trabalhando o acesso aos Sazonalidade. alimentos através da sazonalidade. E dentro da Grow a gente se preocupa na combinação desses alimentos para a construção das nossas receitas. Exatamente. E daí a gente vai variando o cardápio. Alguns clientes brigam, não tira tal coisa, mas a gente quer trazer novidade justamente para a pessoa provar e ter nutrientes diferentes, né, André? Isso Eu mesmo. lembrei da cuca de frutas vermelhas agora que a gente comeu antes de ontem, maravilhosa. Inclusive a gente come o dia inteiro. O pessoal chega lá na Grow. Gente, eu digo, gente, eu juro que a gente trabalha quase 24 horas, mas a gente come o dia A inteiro. gente precisa fazer teste de qualidade para saber se tá ficando gostoso, né, Su? E quando alguém não quer experimentar da equipe, a gente manda provar. Pra Isso. pessoa perder essa coisa de eu não gosto. Prova. E quando a pessoa prova, não é fazendo propaganda Não. só.
A pessoa se surpreende. Sempre se surpreende. Porque justamente tem, como a gente fala, dentro da Grow é uma escola, e muito do que a gente vai fazendo, a gente não só coloca uma receita e diz execute, a gente explica, meninas, vocês estão cozinhando dessa forma, vão colocar esse tempo, vamos fazer essa técnica para que a gente tenha uma biodisponibilidade, a gente consiga melhorar os nutrientes, vocês vão baixar a temperatura aqui, vão montar dessa forma, para que todo o processo, que quando você vê lá embaladinho parece simples, mas não é. Não é nada muito trabalho. Bem trabalhoso, para que vocês tenham a melhor qualidade com densidade nutritiva. Né? Nada vem pronto, gente. Começa tudo do zero. Tudo que o André falou de temperos e ervas e molho e tarará. Imagina fazer todo Não esse tem alho volume de descascado, comida. a gente descasca o alho, a gente Exato. higieniza todas A as gente ervas. descasca o inhame, a gente pica tudo. É um shop o dia inteiro. Comida pra todo lado. É lindo. É lindo de ver. E o mais legal é porque também quando a gente fala de longevidade, a gente tá falando das emoções, e uma delas que move na hora que a gente cozinha é o amor. Então, a fábrica é uma coisa assim… a fábrica é sensacional, gente. Sensacional. A gente sai flutuando. As pessoas que trabalham lá, elas fazem com carinho, com amor, com cuidado. A Grow é o que ela é por conta… Pessoal da fábrica, eu amo vocês. Não sei se vocês vão ouvir, mas eu vou botar pra vocês ouvirem então. Eu amo vocês são incríveis, porque vocês ajudam muitas pessoas. É muito lindo uma pessoa falar e dizer, não comia mais fora e agora eu como. Então a fábrica, ela traz todo o conceito que é tão, difícil às vezes de aplicar, e ela traz como realidade. E o legal, o legal de falar isso, depois tem que colocar realmente o pessoal da fábrica. Parece que a gente tá batendo agora papo de consultoria nosso, tá? Mas o que acontece? É porque eles não vivenciam o restaurante, eles estão na fábrica. Os clientes falam e vibram. Então isso é muito legal de saber, e esse amor colocado no preparo do alimento melhora a digestão. Exatamente. Se você come aberto, tem raiva, né? Se você está aberto também a esses novos sabores, a colocar pitadinhas de saúde no seu dia a dia, isso também vai te trazer mais qualidade de vida, vai melhorar a sua digestão, né? Então, e é muito o que a gente fala, né, André? É muito o que a gente acredita. E daí, quando a gente traz essa positividade também, na Grow tem muito isso, né? Essa questão de acreditar no processo. E daí eu acho que as pessoas têm que trazer isso para as suas mudanças de vida, para os seus hábitos. Frases positivas, né? É um propósito de verdade, né? Não tem. O melhor marketing é realmente o carinho, o amor, o coração aberto, a qualidade que é colocada, e tudo isso impacta em produtos realmente clean label, né? Quando a gente tem rótulos que são limpos, onde a gente não tem conservadores, poucos ingredientes, só o que interessa. Todos eles, como você lê uma lista de ingredientes, a gente lê pelo primeiro ingrediente que está escrito. Então, quando você pegar um rótulo, você pode ler o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade, e vai diminuindo aí até o que tem menor quantidade. Então, se você for ler os rótulos da Grow, você vai ver que ali só tem ingredientes de verdade. Você vai conseguir traduzir todos esses ingredientes. Não tem que pesquisar nada. Então, eles são banana, frescos, batata, frango. Né? E a gente tem aí, até isso é um risco que se corre por vender essa saúde, de às vezes o alimento que está ali exposto, ele ter uma durabilidade um pouquinho menor, porque ele é um alimento fresco, que não tem conservadores. Exatamente. Então, né, é comida mesmo. É comida de verdade, né? Ela estraga em alguns dias, sim. Porque ela foi feita para ser consumida rapidamente, porque é como se fosse feita em casa, né? E se a gente faz essas boas escolhas, consequentemente, mais longevidade, mais saúde, mais energia. Energia vital, Energia vital, alegria de viver, gente. Quando funciona a microbiota, tudo funciona. É muito bom. A gente se sente realmente nutrido, isso é fundamental.
Exatamente. Muito obrigada, André. Foi riquíssima a nossa conversa. Eu tenho certeza que as pessoas entenderam de uma forma muito clara e simples o como é importante trazer tudo isso para o seu dia a dia. Você é sensacional. Muito obrigada por cada pitada, cada abraço, cada amor na Grow e que a gente possa trabalhar juntos por muitos anos levando saúde e sabor para as pessoas. Amo você. Ah, gente, muito obrigado pelo carinho, Su. Um prazer enorme estar aqui. Partilhar, na verdade, essa nossa missão de levar saúde e qualidade de vida. Conte comigo. Pessoal também pode me seguir no Instagram, @AndréNutrichef. Tem muitas dicas. Se tiver dúvida sobre algum produto da Grow, sobre alguma restrição, alguma alergia, pode mandar mensagem para mim, pode deixar recado no Instagram da Grow também. Que a gente escuta, lê A gente lê e faz acontecer. e responde. E um beijo grande, muito feliz. Muito obrigada, André. Obrigado Até também. a próxima. Até.